contratação surpresa, o Vasco da Gama, definição, o Iconê. E também vamos falar de Deivinho liberado do Fortaleza. Vamos explicar essa situação aí. Dia que vai ter reforço desembarcando no Rio de Janeiro para o setor defensivo. O Vasco ajeitando os últimos detalhes para poder firmar contrato por empréstimo de 1 ano com o Meia. Jogadores deixando os Gigantes da Colina. Isso mesmo. E a gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Corinthians. Que jogo, meu amigo, que vai acontecer no próximo final de semana em São Januário. Eu peço a você, que ainda não faz parte da nossa família, está esperando o quê? Para integrar o rol de inscritos aqui do nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Peço a você também para deixar o seu joinha para impulsionar esse vídeo com uma quantidade maior aí de vascaínos. Perfeito? E você que não gostar, deixa o dislike também para avaliar o nosso conteúdo. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Corinthians, porque o Diniz vai fazer 2 alterações no time do Vasco da Gama. A tendência é que o Diniz venha repetir o time que atuou contra o Santos, né? E conseguiu aquela façanha. O Diniz ainda tem o treinamento de hoje e o de amanhã para acertar aí os Gigantes da Colina. Mas a tendência é que a gente tenha um retorno do nosso PH no lugar do Puma, PH que não jogou a última partida, fez muita falta. A gente também terá o retorno do Jair no meio-campo, no lugar do Thiago Mendes, o Jair que cumpriu suspensão. E a outra mudança que a gente deve ter aí, na verdade, são 3 mudanças, é a saída do Vegete, né, para a entrada do DVD, perfeito? Então, uma equipe aí diferente que o Vasco está montando para esse jogo contra o Corinthians. Mas vamos falar aqui sobre a situação envolvendo o mercado da bola, porque é o seguinte: o Vasco está com 70 milhões de reais aí para investir em contratações. Houve um aumento no orçamento, isto porque o Vasco vendeu 2 atletas aí, o João Vitor e também o Luiz Gustavo, né? Um foi para a Rússia, o outro foi para o Grupo City, para o Bahia, para ser mais exato, e a gente pode ter jogadores aí deixando o Vasco da Gama hoje, tá? Inclusive, ontem a gente tomou uma ciência e um conhecimento sobre a situação do Maurício Lemos, que o Maurício Lemos pediu para deixar o Vasco da Gama. Ele se sentiu desprestigiado após o Fernando Diniz escolher improvisar o Hugo Moura e o Vitor Luiz aí na última partida. Então, ele pediu para poder deixar o Vasco da Gama. Outras situações aí de saídas poderão acontecer, perfeito? A gente tem jogadores aí como o PH, com proposta aí, enfim, que quando acontecer, a gente vai falar aqui para você. Bom, vamos falar aqui sobre a situação de reforço. Por quê? O pessoal fica falando, não vai chegar ninguém. Chegou já, gente. Agora o problema é o seguinte: esses reforços vão dar conta do recado. O Vasco anunciou Thiago Mendes, né? O Vasco anunciou aí o atleta Carlos Andrés Gomes e o Vasco também ontem fez o desfecho da negociação do jogador Robert Renan. O Robert Renan, que chega aqui como uma baita aposta,
para ser um dos defensores do Vasco da Gama, certo? Vasco que negocia também com outros atletas, mas o Robert Renan faz exames hoje, né? Chega hoje aqui no Rio de Janeiro, faz exames, passando nos exames, vai ser anunciado como novo reforço do Gigante da Colina. O Vasco também está muito próximo de fazer a quarta contratação, que é o Matheus França. Ontem, o nosso Admar esteve com o empresário, né, do Matheus França, assistiu o jogo lá na Inglaterra, perfeito, conforme eu coloquei aí na fonte. E o grande entrave é o seguinte: é que o jogador recebe R$ 1 milhão, né? Na primeira oferta que o Vasco mandou, acredite se quiser, o Vasco propôs que o Crystal Palace pagasse a metade do salário, né? Complicado. Aí o Admar foi lá para destravar essa negociação com o empresário do jogador. É a tendência que o Vasco venha a pagar mesmo R$ 1 milhão aí por mês para contar com os serviços do Matheus França, tá? Essa negociação aí deve ser oficializada nas próximas horas aí. Bom, agora, situações que pegou a gente aí de surpresa, tá? Conforme eu falei, o Vasco aumentou o orçamento, tá? E, assim, o Vasco ele já tem um acordo fechado com a Fiorentina. É uma informação que eu estou passando aqui com relação ao jogador Iconê, tá? Não é conversa fiada, o Vasco já tem um acordo. O Vasco está negociando, o Admar não desistiu do jogador. O Vasco está negociando a parte salarial do atleta. Por quê? Ele teria pedido algo em torno de R$ 1,5 milhão aí de reais para vestir a camisa do Vasco da Gama. Se tratando do jogador que tá até barato, porque é um jogador que vai chegar aqui, vestir a camisa, ser titular e dar alegria para a torcida do Vasco. Mas o Vasco tenta fazer uma diminuição do salário aí do francês, tá? E para a gente concluir aqui o nosso vídeo, a gente fala sobre o jogador Daverson, porque o Daverson foi liberado lá do Fortaleza. O Davidson está livre aí para atuar em outro clube. A gente vai colocar aqui com fonte para você, certo? O Renato Paiva afastou o Davidson e mais 4 atletas, né? Eles devem procurar outros clubes aí. O Davidson não é de hoje, né? Que ele tem um interesse, forçando a barra muito tempo para vir jogar no Vasco da Gama. A gente sabe disso. Pedro Paulo, sei que você não gosta de jogador bom, mas o Davidson está novamente aí no mercado. E a situação é a seguinte, né? Para quem deu uma oportunidade para o Lloyd, traz o Davidson. A gente está passando aí por um problema aí de uma fase com o Vegete, né? Onde o Davidson aí poderia ser uma alternativa muito boa para o Gigante da Colina, tá? Essas foram as informações do Gigante da Colina nessa manhã do dia 22 de agosto. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!